Hoje o programa Vida e Saúde na TV veio realizar uma visita muito especial. Afinal, você já conhece um pouco mais de perto o trabalho realizado aqui no Residencial Verbo Amar. E hoje a gente veio acompanhar um pouco mais a rotina dos tratamentos realizados aqui, conhecer toda a estrutura e todo o carinho dedicado ao idoso, que merece e precisa de cuidados especiais nessa fase da vida. E agora eu vou conversar com a Raide Lima, ela que é a responsável por todo o tratamento realizado, tanto no residencial quanto no projeto Centro Dia. E é sobre esse assunto que eu quero começar essa conversa. Rai, conta um pouquinho do trabalho realizado pelo Centro Dia. O Centro Dia, ele é considerado uma creche para o idoso. Da mesma maneira que os familiares, quando tinha sua criança pequena, levava a uma creche, deixava, ia trabalhar, da mesma forma ele pode estar fazendo isso com o seu idoso, não é? Deixando e indo tranquilamente para o seu trabalho. Nós temos assim muitas atividades voltadas para esse idoso, tanto na parte cognitiva como a parte física desse idoso. E nós fazemos uma avaliação com este idoso e verificamos realmente qual a atividade mais apropriada para que ele possa estar desenvolvendo aqui conosco. Enquanto eu chegava ao residencial, muitos idosos partiam. Como é essa rotina? Existe um horário de entrada, um horário de saída? E fala um pouquinho mais sobre as atividades realizadas. Afinal, vocês dispõem de uma estrutura, gente, aqui é muito bonito. Nós estamos em cima da piscina, tem muito verde, a casa é muito espaçosa. Conta um pouquinho, Rai. Então, o horário, quem faz é o familiar, de acordo com a sua necessidade. Ele pode tanto trazer este idoso às 8 da manhã, e buscá-lo às 18, como ele pode também trazê-lo às 10 ou ao meio-dia. Vai depender muito da necessidade deste familiar. Com referência às atividades, nós temos atividades culturais, atividades manuais, jogos, trabalhamos com a memória deste idoso, enfim. São tantas atividades, mas assim, são voltadas justamente tanto para a parte física deste idoso, como a parte cognitiva dele. E, como eu falei anteriormente, é feita uma avaliação para este idoso, para a gente ver qual a atividade mais adequada para ele desenvolver. Atividade cultural, atividades manuais, jogos, trabalhamos com a memória dele, jogos de memória, enfim. É algo assim muito gratificante, inclusive, esse nosso trabalho, muito gratificante mesmo, que é apaixonante, chega a ser muito apaixonante mesmo o trabalho que nós desenvolvemos com ele. A gente percebe essa paixão quando você fala sobre o trabalho realizado aqui e de fato é a sua casa mesmo, a gente sente isso. E conta um pouco como é a relação da família. Afinal de contas, para essa nova fase na vida do idoso, é fundamental o apoio do familiar, tanto dos familiares que acompanham o idoso que passa o dia aqui, quanto os familiares que passam a acompanhar o seu pai, a sua mãe, que já habitam o residencial. Como vocês tentam estabelecer esse vínculo, Rai, para tornar o tratamento e o convívio melhor para o idoso? Então, em primeiro lugar, esse idoso, normalmente ele começa como centro-dia e nós fazemos um processo de adaptação com este idoso e posteriormente ele passa a residir aqui na casa. As visitas, elas são livres, então o familiar ele poderá vir o horário que ele quiser, das 8 da manhã até as 19 horas, ele poderá vir a hora que quiser, sem marcar, não precisa marcar a hora para vir. Final de semana, às vezes ele pega o seu idoso, leva para almoçar na sua casa ou no restaurante, que aqui na Granja, inclusive, é um local assim com muitos restaurantes. E então ele leva, às vezes, o idoso para passear. Nós também levamos esse idoso para passear, levamos aqui uma vez por mês, o padre vem celebrar a missa aqui. Nós trazemos cantores também aqui, para músicos, para virem tocar aqui para eles. Enfim, é uma festa isso aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para essa visita que a gente está fazendo. É sempre muito bom conhecer de perto o trabalho, conhecer a estrutura e conviver um pouco mais com essas pessoas que realizam esse trabalho tão responsável. E eu quero parabenizá-la por cuidar desse residencial como se fosse de fato a sua casa e por trazer mais alegria para a vida dessas pessoas e assim contribuindo para a melhora do estado de saúde, porque é isso que todo mundo quer, né? Mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Obrigada a você pela sua presença, né? Muito obrigada. E você continua conhecendo de perto o Residencial Verbo Amar.
conhecer de perto toda a equipe responsável pelo cuidado oferecido aos residentes e às pessoas que passam um dia aqui no Centro Dia, eu vou conversar com a Fernanda Carvalho, ela que é a enfermeira responsável por uma equipe de auxiliares de enfermagem e de cuidadores. Fernanda, divida um pouco da sua experiência diária, tanto no Centro Dia quanto no residencial, como é a sua rotina de trabalho e como é gerir uma equipe tão grande. Bom, a nossa equipe constitui de 8 auxiliares de enfermagem, cuidadores, médico geriatra, nutricionista e terapia ocupacional, ou seja, é uma equipe interdisciplinar, né? Onde tem assistência direta aos residentes, que é assim que chamamos, e não pacientes, né? Porque essa é a proposta realmente da instituição, que seja o parecido máximo possível com uma casa. Pensando nesse novo conceito proposto por vocês, chamá-los de residente, mostrar o residencial como uma segunda casa deles e acolhê-los dessa maneira, como é estabelecer esse contato mais próximo, já que o idoso nessa fase da vida requer cuidados mais especiais. A gente fala de afeto, de carinho, como é esse trabalho diferenciado? Bom, além da assistência de enfermagem, né, direta ao residente, então nós servimos de todo o nosso carinho, de todo o nosso afeto e de uma amizade muito grande. Por exemplo, aqui todos se comunicam por nomes, né? Então todos os residentes conhecem os funcionários pelos nomes e vice-versa. Fernanda, parabéns pelo trabalho realizado e por mostrar um pouco mais de pertinho toda a sua rotina de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse, gente, é o Residencial Verbo Amar, é um novo conceito de convivência do idoso. Espero que você tenha gostado da visita. Muito obrigada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.